Ministério Público do Paraná afirmou hoje que vai apurar as circunstâncias da morte do autor do atentado no colégio estadual lá de Cambé, na região metropolitana ali de Londrina, que ocorreu na segunda-feira desta semana. Conforme o divulgado, o rapaz ele foi encontrado morto com um pedaço de fio amarrado ao seu pescoço e inicialmente esse caso ele é tratado como um suicídio. Em nota, então, o Ministério Público afirmou que, abre aspas, não pode deixar de garantir que as circunstâncias que envolveram a morte do autor do crime sejam em idêntico sentido, eficaz e rigorosamente apuradas. Quem é Rafael? Ministério Público, eu tô com todo respeito aqui cagando e andando pra quem matou ou se ele realmente se suicidou aqui, tá? Eu não tô nem aí. O que eu realmente estou preocupado são as vítimas. Que esse rapaz aí que acabou se suicidando em tese... 2 vítimas. Né, deixou para os familiares 2 vítimas. É isso que eu quero apuração. Inclusive está sendo feita a apuração, obviamente. Estão buscando aí, não é apenas um autor, mas sim os coautores ali estão buscando. Então assim, para a gente identificar que esse pessoal aí, ele realmente acabou de forma premeditada buscando esses assassinatos. Então acredita-se então que é um perigo iminente nesse sentido. Agora, sobre quem matou ou realmente foi um suicídio, eu não quero nem saber. O importante é que ele já foi. Francês? Me parece que ainda existe lei neste país, os advogados devem acreditar nela. Que se o rapaz foi assassinado na cela, eu não sei onde ele chegou na cela, só tinha um outro preso lá. Onde é que ele ia arrumar fio para se enforcar? Eu acho muito suspeito isso aí. Eu continuo achando que o Estado foi falho nos 2 casos e que essas coisas precisam ser esclarecidas e devidamente instrumentalizada a questão do policiamento nas escolas. Nós precisamos buscar soluções. Eu não estou em busca de vingança, não vai resolver o problema de ninguém. Daniel, suicídio ou assassinato? O MP aí falou que vai continuar as investigações deles. Não deviam nem ter soltado uma nota dessa. Tinha que trabalhar quietinho, né? É o mínimo, né? É a obrigação deles, né? Vir com uma resposta. São várias as respostas que eles têm que trazer à tona. E como o Francisco diz, como que chegou um fio lá, se enforcou, ninguém fala mais nada, ninguém fala mais do assassinato das 2 vítimas lá dentro da escola, o que ocorreu, o que não ocorreu. Não vimos nenhuma ação concreta aqui no outro dia, aqui, pelo menos nas escolas estaduais aqui de Maringá, que possa trazer um pouco mais de segurança. E de tudo isso, uma fala do vô do menino que veio a falecer que foi muito forte e muito inteligente. O vô do menino perdoando quem assassinou o seu neto, que o menino que assassinou também tem família, que Deus cuide deles. Então assim, essas falas sábias valem muito mais do que uma nota do Ministério Público, Thiago. Edivaldo? Pois é, concordo plenamente com o Francês. É meio lamentável ver algumas expressões. Primeiro, uma expressão chulo usada nessa bancada de forma desnecessária. E mais do que isso, um jovem, né, um operador da lei. É para falar sobre o assunto ou é sobre minha vida? Não, é só o seu comportamento. Eu ia trazer um gatinho. Não, eu ia trazer um gatinho. Deixar claro 7 vidas. A circunstância em que tudo isso aconteceu, desde o momento da trágica morte dos 2 meninos lá, continua muito obscuro. Se sabe pouquíssimo sobre essa história toda. A impressão que nos deu no primeiro momento é que ele teria entrado lá e, de forma muito premeditada, matado o casal. Não se sabe. Agora, essa história da morte do menino dentro de uma unidade prisional, sob a custódia do Estado... Na primeira noite... E você ainda foi muito claro, né, Francês? Apareceu um fio lá e ele suicidou. Então, assim, em nome da justiça, né, eu também vi as declarações do avô. Aliás, um senhor absurdamente lúcido em relação a toda essa tragédia que se impôs sobre uma comunidade, sobre famílias. Então, acho que nós temos que conseguir encontrar uma solução, entender melhor. Sim, o Ministério Público tem que investigar, apurar. Não tem sentido a gente só desejar vingança e a morte ser banalizada e aceita, morreu e ponto. Não, isso é inaceitável. Ainda somos cristãos, né? Eu me considero um cara cristão e eu acho que toda a vida tem que ser preservada. Celestino, história mal contada? O Ministério Público está fazendo a parte dele, e aí foi citado aqui o avô, né, a família cristã,
Então a gente tem que saber perdoar também. O Ministério Público só não precisa alardear, né? Fazer o trabalho dele sem publicidade. Mas o exemplo vem de cima, né? Nosso judiciário, o TSE, o STF, fazendo propaganda, fazendo reunião com embaixadores, divulgando, dando entrevista em canais abertos. Então, o exemplo vem de cima e o Ministério Público se acha no direito de fazer. Falando a respeito de alguns atos da polícia, a polícia está fazendo ronda, viu, Daniel? A polícia estava no colégio, no instituto, eu pude perceber, não passei em outros colégios, mas dando uma sensação de segurança. Vai lá, Emerson. E na também do secretário do padre, desculpa, do vigário lá de Cambé, ele falou que não deixem passar essa oportunidade, falando para as autoridades, para os políticos, e aqui a gente repete, né, para o governador, para o secretário de segurança, para os nossos prefeitos. Aqui em Maringá a gente está tendo as atitudes aí do Escabora, do Ulisses. Quem, Rafael? E agora a gente está esperando do governador uma atitude mais enérgica. O problema é realmente essa publicidade. O Ministério Público colocou isso, essa nota, e nós estamos comentando sobre o caso. De forma, talvez, até equivocada, em querer dar cada vez mais publicidade numa situação que é completamente equivocada nessa fase. Nós temos que buscar exatamente o que realmente aconteceu e dar solução às famílias que foram vítimas disso. Agora, o que aconteceu lá é óbvio que vai ter que ser investigado uma hora ou outra. Mas nesse momento não é o caso, porque a comunidade como um todo não acha interessante visualizar isso agora. Mais pra frente, quem sabe, sim. Mas agora são as vítimas que foram atacadas em Cambé. É isso que se espera. Do Ministério Público, pelo menos, é o mínimo. Francês? Uma observação só. Esses episódios de jovens que se suicidam na cadeia não é anormal, não. É até meio comum. Eu tenho um caso numa família próxima da minha, sem explicação, o jovem morreu, né? Não sei se pressionado por outros ou se morreram ele, no caso específico. Tanto é que o Ministério Público vai investigar e não vai descobrir absolutamente nada, porque é uma coisa que acontece ali na cela, quem poderia saber só mesmo o carcereiro e quem está na cela. E esse pessoal não entrega nada, acaba ficando por isso mesmo. Mas eu continuo batendo na tecla que há irresponsabilidade dos setores responsáveis pela segurança de escolas e de detentos. Só para responder aqui a Paloma Batista. Paloma, até o momento, além do autor que cometeu esse suicídio ou foi assassinado, mas 2 pessoas que ajudaram nesse crime, 2 suspeitos estão presos. Emerson Celestino, para a gente fechar esse assunto. Não, a respeito de identificar essas pessoas doentes, esses imbecis aí, a tecnologia está aí à disposição da polícia, do setor de inteligência, das Forças Armadas. Eu acho que não está difícil de identificar eles, né? Só basta um pouco de vontade, porque para identificar conservador que fala mal, fala pontualmente contra esse governo ou contra as ideias, é fácil identificar. Então, para identificar bandido também eu creio que seja fácil também.